Boa tarde, professor. Tudo bem? Este é nosso seminário sobre Caravaggio, composto por Bernardo Machado, Davi Reis, Enzo Santana, Gabriel Galantini, no caso eu, e Gabriel Romagnol. Eu irei primeiro falar um pouquinho sobre a biografia de Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio foi um enorme pintor italiano que viveu de 1571 até 1610. Seu sobrenome, o nome artístico no caso, Caravaggio, veio da sua aldeia natal e Caravaggio foi um dos principais influentes do Barroco. O mesmo utilizava a técnica do tenebrismo, que são os famosos contrastes de luz e sombra nas pinturas, e pintava temas religiosos. Só que tem o detalhe que ele não pintava personagens da Bíblia, como era o mais comum na época, e sim parte do povo, como prostitutas, mendigos e entre outros. Caravaggio viveu um contexto bem complicado no início de sua vida por conta da peste negra, que tirou a vida de seu pai aos 6 anos de idade e depois de alguns anos ele acabou perdendo sua mãe. E foi na mesma idade que o pintor decidiu viver em Roma e depois de muito tempo encontrou o famoso Cardeal del Monte. E foi lá que o pintor começou a pintar os temas religiosos. Lá pelos 34 anos de idade, Michelangelo se envolveu em diversas brigas que em uma delas acabaram na morte de um jovem que resultou na ida para outras cidades como Malta e Nápoles, e foi lá que ele se envolveu em outras brigas que acabaram resultando em sua morte. Michelangelo faleceu em 1610, aos 38 anos de idade, e recentemente, há menos de 10 anos, os pesquisadores identificaram que ele morreu por causa de uma infecção de uma bactéria que surgiu por um ferimento de espada que ele teria sido atingido em uma de suas brigas. Opa, tudo bom? Meu nome é Davi Reis Bahia e eu vou falar sobre o contexto em que Michelangelo Caravaggio produziu suas obras. Contexto este que foi denominado Barocco em italiano ou, na língua portuguesa, Barroco. Este movimento artístico surgiu e se espalhou pelo mundo no século XVII e surge como um contraste entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Por essa razão, retrata o ser humano e as emoções da vida de maneira rebuscada, de uma maneira mais enfeitada, se assim posso dizer. Inclusive, essa é uma das características mais marcantes do barroco, sendo possivelmente a primeira coisa que se nota ao adentrar uma igreja barroca, uma vez que essas igrejas foram construídas com o intuito de chamar a atenção do público o máximo possível, já que, nesta época, a igreja romana estava perdendo o poder. Então, como numa tentativa desesperada, eles investiram em obras extremamente enfeitadas, extremamente chamativas, para que assim eles consigam pelo menos recuperar um pouco do poder que antes eles tinham. O barroco europeu possui entre seus principais temas a história da humanidade e passagens bíblicas, focando em cores, luz, sombra e movimento. Entretanto, focando menos em centralização, como era no renascentismo. O barroco também busca a torção, a confusão e o contraste, a mistura de materiais e texturas, e até mesmo a mistura de suas próprias artes, como pintura, escultura e arquitetura, que se fundiram numa verdadeira simbiose. Oi, professor, beleza? Sou o aluno Gabriel Romagnol. Eu vou apresentar 3 telas de Caravaggio. Vou começar por a Rapaz Mordido por um Largato, do ano de 1595. Na tela foi usada a técnica óleo sobre a tela, que é tipo, você jogava tintas a óleo sobre a tela, né, a superfície, madeira ou sei lá, e aplicava ela com pincel, espátulas, entre outros. Ela tem dimensões de 66 por 50 centímetros e acredita-se que há 2 versões autênticas da obra, correto? É, pode parecer meio implícito, meio difícil de ver, só que nessa tela há erotização, muita até, e o garoto, para quem não sabe, é um garoto do povo.
E tem como você observar isso através de quê? Os cabelos encaracolados do menino, os dois tecidos que estão cobrindo, né? E as suas unhas sujas, né? E a erotização tá onde? Primeiramente a gente observa que tem uma rosa atrás da orelha dele. O que essa rosa queria trazer para nós? É que ele queria ser o palco das intenções, que todo mundo olhasse e visse isso. Mais abaixo, sobre a mesa, tem duas cerejas, relatando o desejo sexual propriamente dito. E esse susto do largato mordendo ele, né, seria talvez a metáfora do pênis, que penetrando. Por isso está o susto e expressão de dor, aludindo assim às dores físicas do amor, entendeu? Agora eu vou falar um pouquinho de a tela Rapaz com Cesto de Frutas, né? E do ano de 1599, é usada a mesma técnica que a Rapaz Mordido por um Lagarto, e tem dimensões de 70 por 67 centímetros. A tela está localizada na galeria de Borghese, Roma, e é caracterizada pelo quê? Pelo seu realismo e capacidade de Caravaggio em demonstrar diversas texturas. Desde a pele do rapaz, né, que a gente pode ver que está muito bacana, até umas romãs ali, uma ou mais, expelindo suas sementes, de tão madura no caso, né? Esse rapaz que Caravaggio retratou na sua foto é seu amigo, Mário Miniti. E nessa tela, o que Caravaggio fez? Ele explorou um gênero que não era muito explorado na época do Barroco, no período, que é o gênero Naturezas Mortas. O que ele faz? Ele se apresenta como uma arte, né, de representar pela pintura seres inanimados, coisas como violão, frutas, vegetais, essas coisas assim. E a gente pode observar que ele realmente cumpriu com o papel. O ênfase da imagem não está só no rapaz, que é um rapaz bacana, elegante, e está sendo assim no cesto com as frutas e no menino ao mesmo tempo. Por último, eu vou falar sobre a obra que talvez seja a mais difícil feita por Caravaggio, né? A que ele mais tenha penado para fazer, porque ele teve dificuldade para pintar as quatro figuras separadamente, né? Em uma tela só. Ela é da data de 1595, até os músicos, mesma técnica que as outras, olho sobre a tela. Tem uma pouco maior, na verdade bem maior, tem dimensões de 92 por 118,5 centímetros, e essa pintura se encontra no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York, Estados Unidos. Na imagem, o que a gente vê na pintura? Quatro rapazes, né? Três tocando instrumentos variados e um vestido de cupido. E há de se lembrar que na época, né, no período barroco, quadro com músicos eram muito populares e até fomentados pela igreja que gostavam, sei lá, desse tipo de arte. Porém, este não foi. Aí por que não foi? Por conta do gênero musical tocado pelos músicos, né, que não pertencem ao âmbito sagrado. Esse aí celebrava somente o amor, e essas canções mostravam as tristezas de seus amores, que talvez já tinham passado, e não os seus prazeres. Bem, a primeira obra que vai ser analisada aqui vai ser o Amor Vitorioso. Nela a gente vê um cupido com asas negras. Ele tem uma face mais maliciosa, menos inocente do que se espera ter numa figura como um cupido. Ele está descendo num palco, um local de destaque, né? E parece que ele teve, como o próprio nome da obra diz, o Amor Vitorioso, parece que ele teve uma vitória sobre alguma figura humana, ou, por exemplo, tenha conseguido conquistar um amor com o Cupido. Como que a gente pode perceber que tem a vitória? Ele está numa posição de destaque num palco, né? E abaixo dele e num plano mais para trás dele
você vê algumas figuras humanas no chão, como por exemplo os dois instrumentos, né, que seriam um violino e um alaúde. Essa obra foi feita entre os anos de 1601 e 1602, e assim como praticamente todas as obras barrocas, ela tem ela é feita na base de claro e escuro, onde o fundo é totalmente escuro e a imagem principal, no caso seria o Cupido, né, é pintada em luz, ela é muito iluminada em relação ao plano traseiro. Agora fazendo uma análise da obra São João Batista. Essa obra foi feita em 1602 e assim como a anterior, ela também é em claro escuro. Vale falar que praticamente todas as obras barrocas, eu já disse isso, mas eu vou falar novamente, elas são no modelo claro escuro. Ela tem a parte mais... o fundo escuro e a parte mais principal da obra é pintada em luz, é muito bem iluminada. Ela, já falei que ela foi pintada em 1602 e o João Batista está abraçando um carneiro, não um cordeiro. Que biblicamente ele abraçaria um cordeiro, mas ele está abraçando um carneiro. Diferente do Cupido anterior, o João Batista, apesar de estar nu, não apresenta uma posição muito sexualizada, como o Cupido tinha, e tem uma face mais inocente do que o Cupido, que antes ele tinha uma face totalmente maliciosa. Aqui ele tem uma inocência no olhar, uma não necessariamente infantilidade, mas tem menos malícia no seu olhar, apesar dele estar nu. Ele também não toma uma pose sexualizada. Agora analisando o êxtase de Maria Madalena. Bem, isso aqui é o mais claro possível de se exemplificar o modelo de claro e escuro, porque a o fundo é totalmente preto, totalmente escuro no caso, né? E a figura principal, Maria Madalena, é totalmente clara. E, no caso, seria só ela que está clara. Ela tem total destaque. A melhor forma de se exemplificar o claro escuro seria ela. Ela foi pintada em 1606 e ela, pelo próprio nome, né, o êxtase de Maria Madalena, ela apresenta um prazer absurdo. Ela está em êxtase, né? Muito, muito feliz com isso, um prazer muito grande. Pode ser interpretado de forma sexual, mas você não tem outra, além do fato dela estar sentindo um prazer, você não tem outro indicativo de ser um prazer sexual. Ela pode estar sendo um prazer espiritual ou qualquer outra forma de prazer que ela possa estar querendo interpretar. 1606, modelo claro e escuro. Como eu disse, melhor forma de se explicar claro e escuro, Maria Madalena. O êxtase de Maria Madalena. Totalmente preto no fundo, a figura principal pintada praticamente toda em luz, né? Como eu disse. Basicamente seria isso sobre essa obra aí. Meu nome é Enzo Santana e eu vou fazer a análise de duas obras. A primeira é de Davi, com a cabeça de Golias, e a segunda é de Salomé, com a cabeça de São João Batista. Iniciando pela arte de Davi, com a cabeça de Golias, temos Davi, um menino jovem que entrega a cabeça de um gigante, que seria Golias, e com a sua mão esquerda. Já com sua mão direita, ele carrega uma espada, que faz referência à justiça. Simultaneamente, a obra se relaciona com Cristo, pois Davi pode pesar, mas mesmo em sua compaixão ele entrega o fardo do perdão, da justiça com firmeza. Se tratando da iluminação, observe um contraste da luz, que é algo muito comum no barroco, que direciona ao rosto do jovem como um halo luminoso e em sua volta brilham em tons escuros e terrosos que cercam a figura de Davi. Ou seja, ele é iluminado, mas é como se fosse um halo realmente do seu lado esquerdo, e mais do seu lado direito quase não se vê o braço dele, o seu braço direito. Se tratando agora da representação sardônica de Caravaggio, de si mesmo como Golias, é desesperadora. É um retrato com sangue escorrendo, a testa machucada e os olhos descoordenados. A persistência centelha de vida no olho esquerdo, apagada na direita opaca, sem foco, sem visão e sem vida. Aqui, nessa pintura temos o contraste de morte e vida, e a vida. A vida representada seria pela juventude e vigor do Davi, e a morte seria a cabeça de Golias. Falando agora sobre a obra de Salomé com a cabeça de São João Batista.
Olhando pela primeira vez, você se depara com uma cena que existe uma complexidade psicológica, pois não é fácil de interpretar. Contemos três figuras na obra. A primeira é de Salomé, a mais à esquerda. A segunda seria uma senhora, ao meio. E a terceira seria à direita, o carrasco. E num prato carregado por Salomé, temos o São João Batista, que acaba de ser decapitado pelo carrasco. E ela carrega a cabeça de São João Batista em um prato, seja talvez para não sujar as mãos dela, ou até mesmo para aterrorizar, passando uma imagem de terror, como algo macabro. O carrasco retratado à direita. Ele é um jovem atlético que está quase apático, parece que ele está muito branco, e imerso às sombras. Na sua mão, em sua mão, ele segura uma espada que faz referência à forma de uma cruz ideal acima da cabeça que está na placa. Então, em sua mão direita, ele faz referência à cruz e percebe-se que ele posiciona a espada acima da cabeça de São João Batista. Em seguida, temos duas mulheres, Salomé, que segura a placa com a cabeça de São João Batista, e a senhora. Observa-se que no prato, no prato que Salomé segura, São João Batista está ligeiramente sorrindo. Ele olha para nós de uma forma quase sedutora entre a luz e a sombra, pendente entre o sagrado e o profano. No ombro direito de Salomé desce a cortina vermelha, como o sangue de martírio. Suas vestes, como cortesã romana, reafirma o contraste urgente entre o sagrado e o profano. Um seio é velado, enquanto o outro lado do corpete é deliberadamente deixado em desordem. A cabeça da senhora, que está ao meio, se levanta dos ombros da jovem, e o rosto de uma mulher enrugada e traiçoeira, quase fantasmagórica. O jovem de sombras profanas nos faz sentir que as duas cabeças pertencem ao mesmo corpo. E essa seria a análise da obra de Salomé com a cabeça de São João Batista.